Olá! Está começando mais uma Entretantos, a nossa prosa das quintas-feiras. E o look hoje mais do que especial, né? Combinando com Paris, com a moda de Poá que está voltando, da nossa loja Vi Concórdia, escolhida pela Silvia, pelo Bruno e todo o time. A Vi fica no centro de Concórdia, ao lado do cartaz Supermercados do Centro, na rua Helmut Arendt. E hoje eu tenho um convidado muito especial e quero que você fique comigo para assistir esta prosa muito interessante. A cultura ganha força quando encontra gestão, visão e propósito social. E é nesse contexto que atua o jovem ator e escritor Artêmio Filho. Empreendedor, criativo e um dos fundadores da Sabiá Gestão Criativa. Hoje vamos conhecer melhor sua trajetória, desafios, oportunidades que surgem quando talento e estratégia caminham juntos. E vamos para a nossa primeira pergunta. Artêmio, quem é você? Boa tarde, Lu. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Em qualquer momento, que beleza estar aqui contigo hoje. Depois dessa apresentação, fica até difícil dizer quem eu sou, porque tu já deu uma pista aí, né? Mas, Lu, eu me considero um inquieto curioso. E aí eu acho que entra um pouco dessa profissão do ator, do produtor, do gestor. E talvez o que me define um pouco mais é uma pessoa que acredita realmente que a cultura, como tu colocou, é uma forma de transformar a vida das pessoas. Transformar a forma como elas pensam, como elas agem, Exato. Como enxergam o mundo, como elas agem com o mundo. Então eu acho que eu sou um pouco desse inquieto sonhador com a cultura, sabe? E o que mais eu posso saber do Artêmio? É casado, é concordiense, o que mais que ele faz, a família. Pode falar um pouquinho mais dessa parte mais pessoal sua? Posso, com certeza. Eu sou concordiense, nasci aqui em Concórdia e escolhi viver em Concórdia. Olha. Escolhi porque acredito muito na potência dos municípios que são do interior e que estão em crescimento. Acredito muito nas pessoas que moram no interior dessas cidades, desses lugares. E sou solteiro, moro aqui em Concórdia então a vida toda. Tive uma experiência fora daqui por um tempo, mas retornei. E trabalho com arte e cultura desde sempre. No início da minha trajetória tive um outro caminho na Sim. gestão, né? Mas depois me enveredei para a área cultural e permaneci assim. Gosto muito de arte num total, assim, né? Em todas as linguagens, tento participar daquilo que é possível aqui ou fora daqui. Nasci no dia do Saci. Qual é o dia do Saci? O dia do Saci é dia 31 de outubro. O nosso Halloween? O nosso Halloween, importado. Exato. Então, e desde sempre, desde criança, eu gostava de dizer que eu tinha nascido no dia das bruxas. Adorava. As pessoas achavam um pouco estranho, mas eu adorava dizer que esse era Sim. o meu dia. E mais tarde eu descobri que era o dia do Saci. Então, aí migrei pro dia do Saci para valorizar né? Exato, a cultura brasileira, né? Isso. Mas adoro o dia das bruxas também, tá? Claro. Então sou do signo de Escorpião, tenho lá um ascendente em Aquário, uma lua em Áries, gosto de astrologia. Acho legal. que é importante. É curioso, né? Buscar nos símbolos, nessas simbologias também alguns significados para a vida. Então acho que isso também me resume um pouquinho assim da minha personalidade. E agora nós vamos para uma pergunta, você deu algum spoiler já, que é: o que tu entende por empreender na vida? Empreender na vida, Lu, eu acredito que vai muito além do que abrir uma empresa, por exemplo. Sim. Hoje nós associamos bastante o empreendedorismo com empresa, né? Com a pessoa jurídica. Isso. E eu acho que vai um pouco além. Para mim, empreender na vida é assumir a responsabilidade sobre alguma coisa. Sim. Então, pode ser assumir a responsabilidade sobre um negócio. Claro. A responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Então, eu acho que empreender é tornar esse sonho mais tangível, mais controlado, assim, sabe? Assumir que existe um sonho, mas que eu tô com as rédeas dele na mão para tentar fazer funcionar. Então, empreender para mim tá nesse lugar. Nessa vibe. Nessa vibe, total. E hoje, quais os desafios que te movem na vida pessoal?
Na vida pessoal, pegando esse gancho do sonho, eu acho que está muito na estruturação desses sonhos. Sim. Eu me vejo hoje com quase 36 anos, fazendo um balanço assim daquilo Sim. que passou, de como a gente está agora, prevendo como poderia ser o futuro ou projetando o futuro. E eu me vejo hoje tentando fortalecer um pouco melhor esses sonhos, tornar eles realmente mais, como eu disse antes, mais tangíveis, mais palpáveis, assim. E de realizá-los. De realizá-los, exato. Eu já tive fases de não ter sonhos, já tive fase de ter sonhos um pouco mais fáceis, intangíveis, vários, né? E hoje eu me vejo como uma pessoa que tem sonhos mais tangíveis e tento fazer com que eles aconteçam. Né? A maturidade, Maturidade, né? Eu acho que... Ela tem os seus valores, né? Nossa, muito. Eu tô muito feliz com esses 35 anos pensando da maneira que eu tenho pensado, que sabe? Ótimo. E aonde tu busca inspiração para o teu estilo de vida? Lu, eu sou muito observador. Assim, tudo me chama atenção. Absolutamente tudo. Uma caminhada na rua, uma conversa aqui com você, chego no estúdio, já olho para todos os cantos, já tento ver o que tem de diferente. Isso é muito natural, assim, Sim. é quase inconsciente. Então eu acredito que a minha inspiração, ela vem dessa observação. Da conversa com as pessoas, dos lugares que eu visito, das coisas que eu assisto, dos filmes, dos teatros, dos livros. Me parece que é uma colagem, assim, né, de várias pequenas coisas que vão formando essa colcha grande que é o que me inspira. Quem te inspira? Me parece que é isso. E uma pergunta agora bem pessoal não, bem intimista, que é: o que é ser feliz para você? Ser feliz, Lu, eu acredito que felicidade tem relação com coerência. Ser feliz é talvez ser coerente. Coerente no sentido de poder viver acreditando naquilo que a gente acredita. E fazendo isso, eu acredito que a gente se torna feliz. De poder deitar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilamente, sabendo que os valores, as atitudes que a gente tem estão preservadas a partir daquilo que a gente faz, sabe? Interessante. Eu acho que tem essa relação com a coerência. Para ti, da felicidade. Da felicidade, para mim, é isso. E agora uma pergunta que às vezes é meio inquietante para os meus entrevistados. Vamos lá. Qual o valor do dinheiro para ti? Qual o valor do dinheiro? Acho que a maturidade também me trouxe outra visão sobre o dinheiro, tá? Eu acredito que o dinheiro, ele não é um grande vilão. Não, né? jamais eu penso também. Ele não pode ser um grande vilão porque ele é uma ferramenta. E é necessário. É necessário, né? Num sistema já estabelecido onde nós vivemos, o dinheiro existe e Exato. ele precisa trabalhar pra gente também, né? Não a gente trabalhar só para ele. Exatamente. Então eu vejo ele não como um vilão, mas como uma ferramenta que, se ele é bem distribuído, se ele é bem utilizado, ele tem uma capacidade gigantesca de transformação em todos os aspectos, né? Inclusive no pessoal, né? Inclusive no pessoal, exato. Então não tem como negar que ele é essencial para sobrevivência, subsistência e para a gente conseguir alcançar algumas coisas que a gente projeta também, né? Eu vejo o dinheiro assim. E antes da gente ir para o segundo bloco, eu tenho uma pergunta agora da nossa cidade. Qual a tua visão de Concórdia? Minha visão de Concórdia, eu vejo Concórdia como um lugar desafiador. Isso me anima. Foi por isso que eu escolhi viver aqui também, né? É uma cidade que tem uma história muito recente, né? de emancipação pelo menos. Exato. Mas que nos mostra um potencial muito interessante ainda a ser explorado. Um potencial criativo, um potencial de inovação, de coisas que daqui a pouco eu imagino que Concórdia dê esse salto, apesar de já mostrar muito para que veio, né? Nessa questão da criatividade e inovação. Ainda acho que a gente vai conseguir dar um salto interessante para colocar isso num lugar de destaque. Então eu vejo essa capacidade talvez de sonhar de Concórdia e dos concordienses, né? Esse é o teu sentimento de Concórdia. Esse é o meu sentimento por Concórdia. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial para tomar uma aguinha e já voltamos.
Vie Concórdia é o destino certo para quem ama moda e autenticidade. Cada detalhe foi pensado para valorizar o seu estilo, das grandes marcas que você adora até aquelas peças únicas que fazem toda a diferença no seu look. Moda feminina e masculina com o moderno que une roupas, calçados e acessórios para todas as ocasiões, do casual ao sofisticado. Seja para atualizar o seu guarda-roupa, se inspirar em novas tendências ou encontrar o presente perfeito, a Vie Concórdia é o lugar onde a moda ganha vida e você é o protagonista. Vie Concórdia, ao lado do Caetá Supermercados, no centro, em Concórdia. Eu queria agradecer o trabalho e a participação dos meus amigos Gabriel, Felipe, Vilmar e Sérgio. A IACC esteve presente aqui desde o início do projeto, participou ativamente da concepção, participou ativamente da tomada de decisão de várias questões muito importantes relativas ao desenvolvimento do nosso projeto, soluções construtivas. E uma das coisas que mais impactou a todos os sócios e todos que participavam no dia a dia do nosso empreendimento era a qualidade acima da média do mercado. E a gente fica muito feliz por ter esse equipamento com muita qualidade construído pela IACC junto ao Pulse Open Mall. Então eu agradeço aos meus amigos, agradeço a IACC pela parceria, pelo desenvolvimento e agora nós vamos colher o fruto de todo esse trabalho. Já voltamos, estamos aqui com o Artêmio, filho da Sabiá Gestão, que faz projetos, enfim. Ele vai falar muito sobre a Sabiá agora para vocês. Artêmio, como você percebeu que a tua vocação artística poderia também transformar um trabalho em gestão de impacto social? Vai da pergunta, Lu. Eu sempre fui um bom espectador. Sempre fui plateia. Antes de ser artista, antes de ser gestor, eu sempre estive na plateia. E eu acho que foi ali onde eu entendi o poder de transformação da arte e da cultura como espectador. Eu comecei um processo de gestão, comecei a trabalhar com gestão quando eu fui gestor do Memorial Atílio Fontana. Então eu saí da posição de espectador para uma posição de gestão, tentando entender o que era essa gestão cultural, essa gestão da arte também, né? E num lugar com um nome tão forte, né? Fortíssimo. A responsabilidade é imensa. Gigantesca. Foi um desafio enorme trabalhar lá, porque eu não tinha uma experiência e nem uma noção muito teórica do que era gestão. E naquela época também a gestão e a produção eram assuntos que começaram a ser debatidos com mais força, assim, aqui no município, no estado. Então, foi uma descoberta conjunta daquilo que eu fazia. Mas eu entendi, quando eu comecei a estudar sobre economia criativa, economia social e solidária, essas outras formas, principalmente econômicas, né, que me deram esse insight de, arte e cultura, principalmente a cultura, não as duas, elas podem caminhar e devem caminhar juntas com esse desenvolvimento econômico. E aí eu entendi o conceito de desenvolvimento sociocultural. Interessante. Né? Aliando a economia com o desenvolvimento da comunidade. E da cultura. E da cultura. Foi ali que eu entendi que a gestão
tinha que estar presente, para não ser só um fazer arte por bel prazer, né? Ou a arte pela arte. Isso. Tinha que ter ali um pouco de gestão para... E dentro ainda desse conceito, como nasceu a ideia da Sabiá Criativa e qual o propósito central da tua empresa? Então, a Sabiá Gestão Criativa, ela comemora esse ano 11 anos já de existência. Começou com produção cultural, então começou pensando em como fazer a arte e o artista circular, principalmente aqui no município de Concórdia, tentando mostrar um formato de profissionalização desse artista, né? Sempre foi muito amador, né? Sempre muito amador, sempre muito amador. A nossa forma de também. Muito voluntário, porque da mesma maneira que eu descobria no meu trabalho, no memorial, o que era esse universo, eu e a Lariessa, que é minha sócia, nós descobrimos na Sabiá o que era empreender nesse negócio. E que era uma empresa. E era uma empresa. É uma empresa. É uma empresa, né? Exato. Com o CNPJ, com suas obrigações fiscais, sociais, tudo isso, né? Então nós entendemos que aquela estrutura ali era uma PJ e que ela precisava existir. Se manter e dar resultado. Exato, porque foi a nossa escolha. Claro. Então até eu e Lariessa migrarmos dos nossos outros trabalhos, né, para a Sabiá foi um tempo, até entender que ela tinha ali uma capacidade de caminhar como nosso negócio principal, foi um tempo. Lógico. E a gente foi se descobrindo, nós passamos de produção para outras pessoas, para produção de projetos próprios, começamos a entender como os editais funcionavam, como era escrever um projeto. Depois vou entrar mais nessa parte também. Desmistificando algumas questões, fortalecendo outras, né? Fortalecendo um movimento também dentro do município sobre o que era o trabalho do produtor, o que é o trabalho do gestor. E bem rapidamente vou abrir um parênteses. Primeira vez que nós colocamos num orçamento o item de produção executiva cultural, quem pagaria isso dentro do edital questionou a gente qual que era a necessidade de ter aquilo ali. Para que isso? A gente não pode pagar esse serviço, nem existe. Como pagar um serviço que não existe? E aí nós precisamos comprovar com o trabalho também, e contextualizar o porquê pagar. Né? Então foi a gente desafiador, foi, né? Total, foi no facão, como a gente fala, sabe? A gente foi desbravando e tentando encontrar esse espaço também de respeito sobre o nosso trabalho. Com certeza. Que naquela época não tinham tantas produtoras ou 11 anos, mas já é naquela época. Já né? é naquela época, porque exato. Tá muito acelerado tudo. Demais. O que era do ano passado, esse ano. Exato. Então foi assim, foi desbravando esse caminho. E hoje a Sabiá, nós entendemos a Sabiá ainda como essa empresa que auxilia e que assessora outros artistas, mas com um olhar bem mais para dentro. Exato. Então hoje a nossa prioridade é tocar projetos próprios, pensados pela Sabiá, executados pela Sabiá, mas com parceiros. Que antigamente eram as pessoas para quem a gente escrevia os projetos. E de que forma esses projetos culturais podem transformar realidades sociais e educacionais nas comunidades? Lu, essa pergunta é muito boa, porque ela é o nosso argumento para conseguir vender o nosso produto, né? Como fazer isso acontecer? Com o passar do tempo, a gente também entendeu que o município, pelo tamanho que ele tem, algumas coisas não chegam, ou ainda não chegam, né? Mas não chegavam muito nas áreas mais periféricas do município, lá no bairro, lá no distrito, no interior, né? E nós começamos a pensar sobre a descentralização dos projetos. Tirar ele do centro do município e levar ele para as bordas do município. Para alcançar outros públicos e para, de fato, tornar a cultura transformadora e acessível. Porque por mais que Concórdia não seja gigantesca, e nem um polo cultural ainda existe essa questão de que é difícil às vezes você deslocar uma escola do interior até o centro, ou alguém que mora numa comunidade vir para ver aquilo. Então a gente começou a levar as coisas com os projetos. E foi ali que a gente percebeu como esse levar
fez sentido para as comunidades, porque elas queriam aquilo e Sim. ainda querem, vão continuar querendo mais. Principalmente as crianças e os jovens, né? Principalmente. As escolas são grandes aliadas nessa verdade. transformação. Educação, né? A educação e cultura Andam juntas. andam juntos. Eu me arrepio só de falar, toda vez. Porque é verdade. elas andam juntas e funciona, Lu. Exato. Funciona. Eu me lembro quando criança, na escola, existiam campanhas muito fortes sobre o lixo. Separação do lixo, conscientização sobre reciclagem, sobre descarte, sobre isso. Parava a escola pra gente fazer isso. E foi lá que eu aprendi a reciclar. E teve a consciência. E tive consciência na escola. É a escola. Né? Projetos de trânsito, educação de trânsito, enfim. Todos esses projetos que envolvem educação e cultura, porque cultura, como eu disse lá no início, é a forma de ser e estar do ser humano na sociedade, né? Isso aí. Então, quando esse projeto vai para a escola, ele, com a ludicidade, toca na criança de uma maneira que transforma ela para sempre. E, Artêmio, que resultados concretos, você já falou alguns aí, que tu observa através dos projetos que vocês já desenvolveram? Concretos. Que tu possa citar um ou dois. Quando alguém que participa de uma atividade, de uma formação, de uma oficina, de algo nesse sentido, depois de um tempo passa a ser a pessoa que vai instruir outras a fazer aquilo que ela aprendeu na oficina. Então, uma pessoa que participou lá de uma oficina de capoeira, aqui em Concórdia, no SEBS, lá do bairro, um tempo depois ela é reconhecida como o instrutor de capoeira no município, que começou lá na oficina. Então, isso me parece que é muito concreto, porque a partir da provocação lá atrás... E hoje tem grupos de capoeira em Concórdia, né? Tem vários grupos. Tem vários grupos. Então, essa é uma das coisas. E a outra coisa, Lu, eu acho que é também o impacto econômico, assim. Sim. Porque isso é importante. Super importante, porque o recurso, ele acaba ficando no município. Então, ele alimenta uma cadeia produtiva. Ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, ele vai gerar consumo de produtos, de serviços. Isso a gente vê na prática. Então, é uma retroalimentação econômica, assim. Sim. Né? Executa o projeto e, economicamente, ele gira no município. E falando disso, tem uma pergunta também que ela é bem questionável. Muitas pessoas têm dúvidas como funcionam as leis de incentivo cultural. De forma prática, como elas ajudam os artistas e instituições e principalmente as empresas? Perfeito. Essa é uma grande dúvida da população brasileira, exatamente, eu acho, né? Mas ela é simples de entender, Lu. Sinceramente, hoje eu acho que ela é simples de entender. Sim. A lei de incentivo, se a gente pegar a lei de incentivo federal, que nós conhecemos como Lei Rouanet, é uma lei já muito antiga, que passa por revisões constantes. Mas tem um estigma muito forte negativamente. Né? Muito forte, infelizmente. É claro que é uma lei, então todos têm acesso à lei. Claro. Então, desde o artista pequeno ao artista grande e consagrado, são duas pessoas que vão ter acesso à lei. Sim, né? Entendo. Então, por isso que a gente não pode se basear, talvez, por esses exemplos... Só nos fatos negativos. Exato. Né? Que existem. E existem e prejudicam quem pode fazer arte verdadeira. Perfeitamente. Então, hoje a Lei de Incentivo Federal, apesar de toda essa questão, ela é uma lei que funciona porque dá para a empresa e para a pessoa física, quando declara o seu imposto de renda, dá o poder, e a gente pode usar realmente essa palavra, da pessoa física ou jurídica decidir aonde ela quer colocar o imposto dela. Isso me contenta a resposta. É isso. Eu acho que isso aí Sabe? deixa claro para que nosso telespectador, para os empresários, para que eles participem e escolham para onde eles querem ir. E também não precisa ser só para artistas de grupo cultural, tem tantas outras entidades sociais que necessitam. Mas nós temos que fortalecer essa questão e desmistificar, eu acho muito importante. Sim, nós temos, além da lei da cultura, tem a lei do esporte, tem o fundo do idoso, tem o fundo da infância e adolescência. FIA, né? É o FIA. Isso então é uma chance, veja bem, é uma chance que a empresa tem de dizer, olha, eu sei que parte do que eu pago para o governo federal está aqui na comunidade. E Artêmio, quais os projetos ou sonhos
que você deseja realizar nos próximos anos? Claro que não vamos nos estender, mas pode me citar 1 ou 2. Certo. Hoje nós temos, inclusive, projetos aprovados na Lei de Incentivo para a Captação e é o nosso desejo para que se realize. São 2, vou resumir brevemente, tá? Ótimo. Um deles nós pretendemos distribuir para todas as bibliotecas de Santa Catarina, então do estado todo, 295 bibliotecas ou espaços de leitura. Um kit educativo que fala sobre o folclore brasileiro com um jogo de cartas que nós criamos, que é o Pindorama. Sim. Então a ideia é distribuir isso para todas as bibliotecas para que sirva como uma ferramenta pedagógica para falar sobre o folclore. Esse é um dos projetos. E o outro, pegando o gancho do lixo que eu falei antes, a nossa ideia é criar um espetáculo teatral que fale sobre a preservação ambiental para poder circular nas escolas e fazer a conscientização com as crianças. Esse hoje é o nosso projeto como grupo de teatro, mas que a Sabiá representa e a gente acredita que é possível fazer. São os 2 projetos bem quentinhos, assim, bem atuais que a gente quer desenvolver. Então, Artêmio, estamos nos dirigindo ao fim da nossa prosa, da Entretantos. E se tu pudesse deixar uma mensagem direta aos jovens que sonham em viver cultura, mas ainda não enxergam caminhos possíveis, o que tu dirias para eles? Uau! Olha, acreditem no sonho e no potencial de vocês. Acho que essa é a primeira coisa. Não pensar só economicamente, porque a gente consegue fazer a roda girar de alguma maneira, mas acreditar no potencial e no sonho que cada um tem. Eu acreditei no meu e hoje consigo viver disso, né? Dessa arte, dessa cultura, dessa gestão cultural. Então, acreditem. Acreditem nos sonhos de vocês. A cultura se mantém viva quando encontra pessoas que acreditam, organizam e constroem caminhos. Artêmio Filho mostrou que a criatividade, gestão e compromisso social podem caminhar juntos, abrindo portas para novos talentos e novas possibilidades. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua audiência e até mais. Tchau, tchau. Até, gente.